E existe sim algo poderosíssimo que é uma hora de uma surpresa. Então vocês devem preparar para a surpresa. Assim vai acontecer. No julgamento, Estados Unidos e território nacional brasileiro. E o tempo está passando. Pergunta é se Bolsonaro será preso. Vai acontecer o que vocês acham loucura, 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 loucura. Mas a hora do impacto chegou sem arrodeio. Que tentarão, que vão fazer, mas eu acredito que o Brasil vai passar por um rebuliço tão forte, mas tão grande, que se procurarem insistir na ideia de prender Bolsonaro, mas acontecendo, seria uma catástrofe. O Brasil quebraria, o que eu vejo? Uma bomba gigante, vindo desmanchando tudo os poderes no território nacional brasileiro. A ordem espiritual é: não toque no Bolsonaro. Se tocar, o inferno vai descer sobre o próprio inferno no território nacional brasileiro. Porque as coisas vão andar muito rápido. Porque o tempo está passando. Eu estou vendo que vem algo gigantesco aí. Sabe, é como se o Brasil fosse cair. As 4 bases dos seus alicerces. E o senhor levantando presidentes, o senhor levantando o povo ao redor do mundo para proteger Bolsonaro. Mas o negócio vai esquentar. E o feitiço vai cair contra o feiticeiro. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante mais uma live em seu canal do YouTube, na noite desta quinta-feira, 27 de março de 2025, traz mais uma gloriosa palavra profética para o território nacional brasileiro. O apóstolo diz que não vê Bolsonaro sendo preso, mas se isto acontecer, uma grande catástrofe irá acontecer na nação. O apóstolo diz também que o povo e grandes autoridades do mundo todo irão se levantar para defender Bolsonaro e que um grande alarido está para acontecer na nação brasileira. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui com o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando o canal postar mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância deste vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Que Deus possa fazer presente nessa live, convida mais 7 mil pessoas. As pessoas me perguntam assim, as pessoas perguntam tudo, né? Dizem assim, por que você convida 7 mil pessoas? Porque eu gosto de profetizar. Eu sei que a palavra profética ela tem um poder muito grande. A Bíblia Sagrada diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E quando a pessoa se disponibiliza para profetizar, ele tem que acreditar que aquilo que ele diz vai se tornar realidade. Sei que muita gente ficou preocupado aí com o julgamento do Bolsonaro, muitas pessoas perderam noite de sono, mas deixa eu dizer uma coisa. Já vinha sendo dito mais de 30 dias sobre a hora do impacto. A hora do impacto ia chegar, e esse momento era esperado. Não precisava ser profeta aí, nesse momento, para saber disso. A hora do impacto é isso. Mas existe uma hora de uma surpresa. E esta hora da surpresa é que nós devemos esperar. Uma surpresa agradável. Uma surpresa agradável. A estratégia, se tratando da parte espiritual, a estratégia do inimigo, ela é conhecida porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não há uma libertação, não pode haver uma libertação se não houver um confronto. Isso seria impossível, e eu sei disso desde o começo. Não há possibilidade de haver uma libertação se não é um impacto. Primeiro, era a hora do confronto, e aí foi chegando a hora do confronto nos últimos 4 meses, 5 meses, foi se aproximando. O Senhor mandava preparar a hora do confronto. Depois, há 1 mês e 10 dias atrás, 40 dias, o Senhor diz, a hora do impacto está chegando. Justamente é um impacto. Não precisa ter uma clareza, nem ser vidente, nem profeta, nem etc., se para entender
que o que verdadeiramente está se desenhando há muito tempo é a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Isso é normal, e nessa parte normal eu não me meto. Mas na parte espiritual, aí eu digo assim, aí é comigo, porque é a parte espiritual. E eu digo pela parte espiritual que o inimigo, ele planeja, mas Deus está a 1 bilhão de passos, se é que pode comparar, na frente do inimigo. É quando alguém vem com caju, nós já vem com a castanha. E existe sim algo poderosíssimo que é uma hora de uma surpresa. Então vocês devem preparar para a surpresa. Eu acredito viamente que a surpresa é agradável da parte de Deus. Eu quero afirmar uma coisa, não há possibilidade de se resolver o assunto que aí está, da qual todos nós intercedemos pelo território nacional brasileiro, assim como todos os países do mundo nós intercedemos, porque essa é a atitude de um cristão, é interceder, para que Deus faça a sua vontade. Mas escute, mas eu estou aqui como profeta. E não existe possibilidade nenhuma de se resolver esses questionamentos aqui no território nacional brasileiro por via Congresso ou Senado. Mas eu vou dizer com todas as letras, assim como falei da vitória de Donald Trump e também do seu tiro e etc., que todo mundo já sabe. Tudo isso anteriormente aos seus acontecimentos. O Brasil, ele será liberto por Deus em primeiro lugar, porque a parte espiritual é que vai decidir, não a física, e também pelos Estados Unidos da América. E alguns países que se unirão aos Estados Unidos da América, já vamos falando isso aqui umas 3 lives, a favor do território nacional brasileiro. E aquilo que é impossível para uma democracia, para instituições, para embaixada, embaixadores, chanceler, né? O que é impossível, ela vai acontecer. O que poderia ser impossível dos 3 anos, acontecer no Brasil, e não aconteceria no Brasil, e aconteceu. Tudo que era impossível aconteceu. Tudo que era impossível. Assim vai acontecer. No julgamento Estados Unidos e território nacional brasileiro. Os Estados Unidos não é dono do Brasil. Rapaz, os Estados Unidos, ele querendo, ele é dono do mundo todo. É loucura. É um demônio pequeno lutando contra uma porcentagem. É um soldado lutando contra 100 mil. Esse é o poder dos Estados Unidos. É um soldado lutando contra 100 mil. Quando no dia 29, acho que do 4, se não me salvo a memória, de 2024, eu fiz uma live e eu falava sobre o presidente Bolsonaro, que o inimigo queria paralisar ele, porque ele já tinha saído da rua depois daquele dia sonho, dia 13 de fevereiro de 2024, e ele começou a sair à rua. E no dia 29 do 4 de 2024, eu disse que o inimigo queria colocar uma enfermidade nele, para que ele descesse ao hospital, para passar 11, 12 dias hospitalizado, 13 dias, para que ele pudesse perder a força daquele movimento que ele estava fazendo nas ruas. E aí aconteceu. No dia 5 dias depois, ou 5 dias depois, ele foi hospitalizado e passou 11 dias hospitalizado. Mas isso tudo foi dito na live 5 ou 6 dias antes, e está aí, você já acompanharam o corte. Então, tem coisas que nem ele, nem Bolsonaro, tá? Nem a direita, nem a esquerda brasileira sabe, a não ser a parte espiritual. A não ser a parte espiritual sabe disso. Tem um entendimento disso. A não ser a parte espiritual. Tem um entendimento disso e sabe disso. Eu vou perguntar a Deus aqui, porque, gente, é o seguinte, eu falo tudo que Deus manda, mas eu vou perguntar a Deus aqui, porque uma coisa me assustou na semana passada, e eu falei que estava assustado com uma coisa, mas eu não me sentiria confortável de poder falar essas coisas. Não me sentiria confortável. Bem, então, eu já dizia que não me sentia confortável, né, para aquilo que eu ia fazer, né, para aquilo que eu ia dizer e etc. E o que aconteceu? Eu não me senti confortável, mas eu tomei um susto muito grande. Me balançou a minha estrutura. Para me balançar a minha estrutura, tem que ser um negócio forte. Balançou a minha estrutura e eu fiquei meio perturbado mesmo. Eu acredito que eu vou conversar com vocês e vocês vão falar. Pode falar, pastor. E o tempo está passando. E o tempo está passando. O tempo está passando. 1 Coríntios 2, 14
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne de bem tudo e dele ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Sim, senhor, entendi. No dia 29/4/2024, que foi dito numa live que o Jair Bolsonaro, o inimigo estava querendo colocar algo nele para que ele se hospitalizasse, e ele se hospitalizou. Se você assistir essa live, você vai ver que foi antes do acontecimento. Se você assistir a live do Donald Trump, todas as suas retrospectivas, foi antes do acontecimento. Então, como é que eu sabia? Se tudo isso foi antes do acontecimento. Porventura, eu faço parte da KGB, do FBI, do Serviço Secreto, né, de algo confidencial, segredo de Estado. Mas se Deus está revelando, que está em Coríntios, 1 Coríntios 2:10, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito. E as coisas que mais me perguntam, é o que mais me perguntam. Quem quer saber se Bolsonaro vai ser preso? Quem quer saber se Bolsonaro vai ser preso? É o que mais pergunta. Quem quer saber se Bolsonaro vai ser preso? Aí você coloca eu aí. Aqui até quem critica pergunta se Bolsonaro vai ser preso. Até quem critica pergunta. Que é para ver a minha resposta. Igual os fariseus, né? Para tentar pegar Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada no pleno ato de adultério. E na lei de Moisés nos manda que tal mulher seja apedrejada. E tu o que dizes? Aí o Senhor, olhando, pega uma pedrazinha e diz, olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. É isso. Né? Até os que criticam estão querendo saber a minha resposta se Bolsonaro vai ser preso. Vai colocando eu aí. Bem, eu vou responder. O que se desenha nos últimos meses, desde o tempo que Bolsonaro foi aos Estados Unidos, é que pessoas tentam de tudo para se tornar inelegível, assim fizeram, né? E tentam de tudo para poder colocar algo em cima dele para que possa prendê-lo. Isso até uma criança de 7 anos sabe. E o grande pergunta é se Bolsonaro será preso. Compartilha com mais 7.000 pessoas essa live, que eu vou responder essa pergunta. Compartilha com mais 7.000 pessoas nessa live, que eu vou responder essa pergunta. Convida a nação verde e amarela. Uma coisa eu quero afirmar. Os poderes de deputados e senadores, vale a pena eles se manifestarem, vale a pena lutar, tem que lutar. Mas ficam meio que vagos. Mas o poder de Deus vem sem pena e sem misericórdia. Isso eu garanto. Mas o poder de Deus vem sem pena e sem misericórdia. E vai agir aonde todas as pessoas, sábias e inteligentes, digam, não há possibilidade disso acontecer. Aí eu venho pelo espiritual e digo, vai acontecer o que vocês acham loucura, 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 loucura. Que é inconstitucional, das relações internacionais, que os Estados Unidos não pode agir nisso, não pode agir naquilo. Eu digo que você não viu o espírito de loucura, você conhece um pequeno espírito de loucura. Você não viu o que Deus colocou em Donald Trump e Elon Musk. Vai se manifestar esses dias. Aí eu quero ver todos os jornais, telejornais, nacional e internacional, dizer, são loucos, loucos, loucos. Pode estar com a mão no gatilho, até para ter uma terceira guerra mundial. O que Deus colocou neles. O que é o Brasil? Representando o mundo todo. O que é o Brasil? Porque o Brasil é rico em celeiros, em alimentação, em produção de alimentos. Eu digo que quem trabalha na agricultura, eu digo que quem trabalha na pecuária brasileira, vocês não se preocupem. Porque os produtos de vocês serão procurados. Não se preocupe. Mas a hora do impacto chegou. Não tem como fugir. Nem um diálogo vai dar jeito nisso aí. Porque Deus não aceita, ele não tem culpado por inocente. Eu vou repetir. Deus não tem um culpado por inocente. Deus não tem um culpado por inocente. Não. 3. Deus não tem culpado por inocente. Está no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem culpado por inocente. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Então, não existe acordo. Não. Deus quer dizer, o culpado é culpado. E os culpados, verdadeiramente os culpados, serão pelo espiritual alcançados. E não tem como reverter isso, galera. Não há como reverter que os culpados serão perdoados. Os verdadeiros culpados serão perdoados. O espiritual vai vir sem pena e dó. E nem misericórdia acima dos culpados. Porque Deus não tem culpado por inocente. Não, 1:3. Eu espero estar sendo bem claro para a nação brasileira. Agora, eu vou responder uma coisa.
se Bolsonaro vai ser preso. Eu não gosto muito de responder isso, porque vai parecer outra coisa, né? Que eu sou um guru e não profeta. Eu sou um profeta. Um vidente, porque o vidente do Antigo Testamento, lá em Samuel, é o mesmo profeta de hoje. Então a ordem do produto não vai alterar o resultado. Não vai alterar. É uma pessoa que tem um dom de vidência. Um dom bem grande de vidência. É um profeta. Tá? E Deus não colocou isso em cima de mim por causa de A, de B, de C, por causa de Beltrano, de Cicrano. Não, porque ele quis. E quando Deus escolhe, não é um homem que escolhe uma pessoa para ser assim. É um dom de Deus que Deus dá a quem ele quer. E Deus me escolheu desde pequeno. Eu acredito que o seguinte: estão lambendo uma rapadura, como diz aqui um ditado cearense, nordestino, para prender Bolsonaro. Estão se cercando de todos os meios. Pode se cercar com a ajuda da China, do Japão, da Europa, de quem quer que seja. Um anjo de Deus vale mais do que 7 nações poderosíssimas e os seus exércitos todos. Deus enviou um anjo de Deus no arraial dos assírios. Esse anjo, ele matou 185 mil, sem arrodeio. Que tentarão, que vão fazer, mas eu acredito que o Brasil vai passar por um rebuliço tão forte, mas tão grande, que se procurarem insistir na ideia de prender Bolsonaro, eu não estou falando pelo povo, somente pelo povo. Eu não estou falando somente pela direita brasileira e o povo. Eu estou falando do espiritual. Eu quero que todos entendam que estou assistindo essa live, que eu só falo da parte espiritual. Eu sou uma pessoa que tem sonhos e revelações. E vocês devem se preparar para qualquer tipo de acontecimentos que venham acontecer. Mas eu acredito que Bolsonaro não será preso. Os homens irão querer prendê-lo, mas Deus não quer. E se Deus não quer, eu acredito que ele... Porque já tentei vê-lo diversas vezes e não consegui ver. Porque algo parecido com isso acontecendo, que a probabilidade no reino espiritual é pouca, mas acontecendo, seria uma catástrofe. O Brasil quebraria e deixaria de ser um país reconhecido democraticamente. As possibilidades são poucas, eu vejo pelo reino espiritual. São poucas as possibilidades de ser preso. O que eu vejo? Uma bomba gigante vindo desmanchando tudo os poderes no território nacional brasileiro. Isso eu vejo. Não é só uma, nem duas, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, não. Eu vejo diversas coisas vindo como um rolo compressor sobre o território nacional brasileiro. Ligeiro. E um dito. Porque o céu já disse, isso eu sei. Eu estava orando e o Senhor me disse assim: filho, a ordem do espiritual é, quem quiser atender, atende, quem quiser. Eu posso ser mais um. A ordem do espiritual é, não toque no Bolsonaro. Se tocar, o inferno vai descer sobre o próprio inferno no território nacional brasileiro. Você já viu isso? O inferno descer sobre o próprio inferno? Então, estou respondendo o que mais pergunta. A igreja deve orar nesse exato momento, deve continuar orando, porque as coisas vão andar muito rápido. Vão andar muito rápido porque o tempo está passando. O tempo está passando, as coisas vão andar muito rápido, mas muito rápido mesmo. Porque Deus está com pressa de terminar logo esse negócio. No dia 20 de março, Senhor, eu tenho certeza que eu posso falar isso. Igual a semana passada, eu estou dizendo, eu não me sinto confortável. Eu não me sinto confortável. Quem assistiu a live da semana passada viu que meu semblante estava assim. Quando o Senhor disse essas coisas, eu fico preocupado. O meu semblante não é bem, e eu não me sinto confortável. Mas se eu tiver que falar, eu falo, Senhor. Só em chamar os católicos de irmãos e dizer que eu amo eles, aos cristãos da Internacional, que é evangélico, católico e espírita, o pessoal parece que... E se eu for falar isso aí, eu vou ser muito mal interpretado. Mas se eu para ter paz contigo, Senhor, eu falo. Eu quero ter paz contigo. Eu falo. E eu fui descer na casa do oleiro, me ajoelhei
E perguntei a Deus de ontem para hoje: Bolsonaro vai ser preso, já que essas coisas aí me aconteceram? E o Senhor disse: fecha os olhos e tenta ver. Eu fechei os olhos e tentei ver. O que você está vendo, Reginaldo? Eu estou vendo que vem algo gigantesco aí. Sabe, é como se o Brasil fosse cair. As 4 bases dos seus alicerces. E o Senhor levantando presidentes, e o Senhor levantando o povo ao redor do mundo para proteger Bolsonaro. E eu estou levantando quem, Reginaldo? Presidente e povo ao redor do mundo, de grandes poderio, para proteger Bolsonaro aqui no Brasil. E o Senhor vem como um rolo compressor, que não tem nenhuma democracia que aguente. Você vê isso? Eu vejo. E a possibilidade de ele ser preso? Vai dizer, eu vejo, mas eu vejo o mínimo. E a possibilidade disso acontecer, que você disse agora? Aí eu vejo 91%. Ou mais 94%. E Deus me disse o seguinte: eu levantei Bolsonaro no Brasil, como eu levantei Milei na Argentina, como eu levantei Bukele lá em El Salvador, para ser o libertador, cada um conforme o seu país. Cada um conforme o seu país. E não te esquece que vem um grande alarido a qualquer momento. E o povo só tem que estar preparado. Então você não vê, Reginaldo, o Bolsonaro preso? Eu vejo pessoas se levantando, autoridades do mundo todo, comprando a briga mesmo, se tiver que ir com a guerra, esse povo vão com a guerra. Mas o negócio vai esquentar. E o feitiço vai cair contra o feiticeiro. Porque o Senhor disse: Reginaldo, lembra que você terminou dezembro de 2024 dizendo: com a medida que tu julga, tu serás julgado. Com o critério que você usa para medir alguém, irão medir também. Eu peço, se é que eu posso pedir, que ninguém me julgue. Eu contei algo, eu disse para Deus que eu prometi que sempre quando eu tivesse um sonho, alguma coisa, eu vim e contava sobre isso que eu acabei, porque isso me deixou perplexo, me deixou em estado de choque. Mas se você assistir um pouco e assistir as lives, você vai dizer: meu Deus do céu. Se você ver as datas, porque o Dom falou data, hoje é 27/3 de 2025. A hora agora são 19:05. Porque contra a prova não existe argumento. Eu jamais falaria uma coisa depois que alguém falou. Não. Imagine eu, servo de Deus Altíssimo, tendo que receber algo, como eu respeito muito, respeito todos os católicos, evangélicos e espíritas, eu vi, eu digo, me assustei. Talvez eu quisesse, que alguém em outro mundo, em outra parte dos Estados Unidos, alguma coisa, levantasse um profeta lá para dizer, depois da data que eu disse, tudo que eu tinha dito, que eu já assisti em live diversas vezes, eu falando, mas eu não esperava que fosse, eu não me aprofundei, mas aqui tá, não passa do dia 20, canal no YouTube, Psicografia com André Luiz. Também não sabia quem era, mas eu assisti apenas, e eu sou carente das orações de vocês, porque Deus faz de mim o que Ele quer. Somente isso. Eu não estou confortável, eu vou encerrar. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério.
Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.